Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e este é o canal Recriar com Arte e sejam todos sempre muito bem-vindos. E hoje eu vou ensinar para vocês algo que vocês me pediram muito. Quando eu realizei a aula ensinando a fazer os decalques, em casa, até eu ensinei a fazer aquele prato com foto, muita gente me perguntou se seria possível aplicar esses decalques caseiros também no vidro. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje, olha só. Serão duas sugestões. A primeira, onde iremos aplicar aqui o decalque no vidro incolor. E a segunda, onde aplicaremos os decalques caseiros no vidro pintado. Olha, são dois efeitos diferentes e fica belíssimo. E o melhor, né, gente, é uma técnica super fácil de fazer. Estes decalques não precisam ir ao forno e você faz aí na sua casa. E se você está gostando dessa dica, já me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. E também não deixa de dizer aqui nos comentários o que vocês estão achando. Então vamos lá aprender? Até já! Bem, gente, quando eu ensinei vocês a fazer aquele prato com a foto, lembra? Uns 15 dias atrás, muita gente me pediu para ensinar, né, os meus decalques caseiros aplicados no vidro. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Olha, eu vou ensinar no vidro incolor, que também vocês gostariam muito de saber como fica o efeito no incolor, eu vou mostrar hoje. E vou também mostrar como fica o efeito em um vidro pintado, tá? Esse aqui é um vidro comum que eu pintei com uma tinta acrílica cinza, tá? E outro material que a gente vai precisar e que é muito importante é as imagens que nós vamos fazer os decalques, tá bom? Aqui é uma folha de sulfite comum que eu mandei imprimir nessas imagens aqui que eu vou usar. E é muito importante, gente, sempre lembrem sempre disso. Precisa ser uma impressão a laser, tá bom? Impressão jato de tinta não serve. Então é só levar nessas copiadoras, né? Você já deixa prontinho aqui seu arquivo e leva lá que eles imprimem, fica bem baratinho, uma impressão a laser, tá? E eu vou precisar também de uma espátula e aqui do nosso contact incolor, né? A revolução dessa técnica aqui que eu criei é justamente o uso do contact, que fica belíssimo o trabalho aqui dos nossos decalques. Então já cortei em dois pedaços, que é justamente o que eu vou precisar para fazer aqui, tá bom? Então são só esses os materiais e vamos à nossa técnica. Bem, gente, eu vou começar aqui recortando os motivos que eu vou utilizar. Estes dois aqui eu vou colocar no vidro incolor e as borboletas naquele vidro que eu pintei, tá? Vocês viram que eu preenchi toda a folha? Sempre façam isso, gente. Por mais que você não vá usar, preencha toda a sua folha com motivos, porque esses dois aqui que eu não vou usar eu guardo, né? Aí uso em outro trabalho. Porque normalmente as copiadoras cobram por impressão e não, né, por imagem. Então aproveite aí o máximo possível da sua folha de sulfite, né, para imprimir, tá? Aqui eu vou cortar já certinho aqui as duas imagens que eu vou usar e também as borboletas. E esse aqui, como eu falei, eu vou guardar no outro trabalho. E agora, gente, é bem fácil, né? Eu vou deixar minhas borboletas aqui e vou pegar a folha, olha só, que eu já recortei no tamanho aqui, deixa sempre uma margem sobrando da borboleta. Então eu separo aqui o contact, olha só, eu separo, né? Prendo a pontinha dele aqui na minha mesa, ó. Assim fica bem mais fácil de aplicar. Olha, prende bem esticadinho, não deixa dobra. Pronto, ó. Coloquei só uma pontinha. Eu trago pra cá e aqui eu encaixo aqui o meu desenho, ó. E venho colando, né? Bem calmamente, ó. Vai empurrando assim com o dedo e vai puxando a parte de baixo do papel, porque evita de criar bolha, né? Olha, nem vai criar bolha, nem vai ficar nem um pedacinho dobrado, porque isso realmente fica feio, ó.
Eu vou puxando o papel de baixo e vou alisando com o dedo aqui em cima. Tá vendo, ó? Ficou bem retinho. E agora eu venho com a minha espátula e dou uma reforçada. Isso é bastante importante, tá, gente? Reforçar bem aqui, porque precisa ficar bem colado no contact, aqui os nossos decalques. E eu venho com um paninho e dou mais uma reforçada. Ó, tá vendo? Ficou bem colado aqui no contact. Aí você aqui tem duas opções. Você pode recortar bem certinho a borboleta, ou não, gente, porque tudo que é branco aqui vai ficar incolor, né? Então eu não costumo fazer aquele recorte bem certinho, não. Eu deixo sempre uma margem, tá? Aqui eu vou recortar reto mesmo, só para tirar essa parte aqui que tá sobrando, né, do contact que eu não vou usar. E pronto, gente, olha só, tá prontinho aqui, né, pra gente ir para a próxima etapa. Aí eu vou fazer a mesma coisa com esse outro desenho e já já eu volto para mostrar para vocês a próxima etapa do trabalho, tá? Até já! Agora que já está tudo recortado, a próxima etapa é colocarmos na água. Aí você mergulha, olha, totalmente aqui o seu decalque na água e deixa uns 3 minutinhos aqui ele mergulhado para depois a gente começar, né, a retirar o papel. Olha, mergulha bem. Essa água está na temperatura ambiente, né? E normal, é só mergulhar aqui. Bem, agora que já ficou uns minutinhos descansando, eu vou começar a retirar o papel aqui de trás, né, do desenho. E é só esfregar assim o dedo, gente, olha, vai molhando, esfregando o dedo, ó, tá vendo? Já vai saindo. Até uma pessoa me perguntou, né, na outra aula, se poderia usar uma esponja de louça, né, para retirar aqui. Gente, eu não recomendo, sabe por quê? A esponja de louça é muito abrasiva, né? E você pode, de repente, prejudicar aqui a cor, né, da impressão. Ele tá vendo? Olha, só esfregar o dedo assim sai muito fácil, né? Não há necessidade de você usar qualquer outra coisa aqui para retirar o papel, tá? Faz com o dedo mesmo, que sai muito facilmente e você não corre o risco de perder o seu desenho, né? A importância da impressão a laser é justamente essa, ó. A impressão fica aqui no contact e só sai o papel. Se fosse um jato de tinta, jamais, né, ficaria dessa maneira, sairia tudo. Olha só. Eu molho mais um pouquinho e com o dedo mesmo você vai sentindo onde tem papel ainda. Normalmente ela vai ficando bem áspera no lugar onde tem papel. Então você molha mais um pouquinho, ó, e passa levemente o dedo, tá, gente? Não precisa exagerar, não. Até você sentir que tá bem lisinho, porque aí quer dizer que saiu todo o papel e ficou só aqui a tinta, né? Que nós imprimimos aqui o motivo, ó. Olha só, tá vendo que legal? Olha que lindo que já ficou. E agora você deixa aqui em cima de um paninho, né, para secar. E por incrível que pareça, né, gente, depois que estiver seco, a cola do contact volta. Muito legal, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou retirar de tudo, vou deixar secar e já volto para mostrar para vocês, né, a aplicação aqui nos vidros, tá bom? Até já! Bem, gente, agora que já secou, olha só, o adesivo volta, ó, tá vendo? O adesivo do contact, ele volta e agora é só a gente colar. Mas se você quiser um reforço, né, aqui no adesivo,
você pode usar uma cola permanente, né? É só passar aqui do lado do avesso aqui dos nossos decalques e você dá um reforço, né, com adesivo permanente, aguarda ele chegar naquele ponto, né, de taque, né, o ponto que fica grudando, e pode usar normalmente, tá bom? Mas olha só com o adesivo do Contact, olha, tô pondo o dedo aqui, é possível também você já aplicar, tá? Então eu vou começar aplicando aqui no vidro incolor, né, esses dois aqui que eu também já preparei. Olha só, e é bem fácil. Eu coloco ele aqui na posição, né, que eu quero que fique. Deixa eu ver aqui, escolher melhor. Acho que eu vou querer assim. Olha, coloco bem aqui no meio do vidro e aplico. Super fácil, né, gente? Aí eu venho com um paninho e estico bem, né, para ficar bem coladinho aqui no vidro. Olha só que lindo. Pronto, gente, olha só que legal que ficou, né? Muito lindo assim também com transparência. Aí depois esse outro eu vou colocar aqui na parte de trás na mesma direção, tá? Mas agora eu quero mostrar para vocês, né, a parte da borboleta, que também vai ficar lindinho. Olha só. Aí eu separei as borboletas que eu acho que vai ficar melhor para posicionar do que colocar ela numa fita só. Olha só. Aí eu venho aqui, ó, mesma coisa. E aplico no meu vidro. Vou colocar a segunda. Eu quero colocar uma embaixo da outra, para ficar bem bonitinho. Aí, gente, tá dando essa diferença de brilho porque o adesivo, né, aqui o decalque, ele é brilhante e a tinta é fosca, mas depois eu vou passar verniz, vai ficar igualzinho, tá? E aqui eu coloco a outra borboleta. Olha que lindo que vai ficar meu pote. Olha que legal, gente. Adorei aqui os potes, esse pote com a borboleta. Nesse tipo de vidro que é assim reto, é mais fácil, né, você colocar o adesivo do que nesse. Esse aqui, olha, ele tem uma barriga no meio, aí ficou até um pouquinho enrugado aqui na ponta por conta do formato dele, né? Então, nesse tipo de vidro assim retinho, é bem mais fácil, né, de colocar. Mas olha só que lindo que ficou. E agora, gente, para dar o acabamento final, eu vou usar, né, o verniz geral, tá? Se você quiser usar aquele verniz caseiro que eu ensinei semana passada de isopor, pode usar também. Eu só não vou usar agora porque eu acabei com o meu esse final de semana, passei nos vasos e eu não tenho mais. Tô até fazendo mais para mim. Então, vou usar aqui o verniz geral comum mesmo, tá? E eu passo, olha, sobre os decalques e sobre a pintura aqui que eu realizei no pote, porque aí o brilho vai ficar igual, tá vendo? E também vai dar uma proteção para que você possa, né, lavar a sua peça. Olha só. É só passar. E olha só que acabamento lindo que ficou, né? Agora mal percebe-se o contorno aqui do decalque. E agora eu vou deixar o verniz secar e já volto para mostrar para vocês como ficou. Gente, olha que lindo que ficaram os nossos potes. O verniz já secou. Olha só esse de borboleta, que lindo. Eu amei esse daqui de borboleta, gente, porque eu gosto muito de borboleta, né? E olha que chique que ficou aqui o pote. Muito lindo, né? E vocês viram como é fácil fazer esse decalque em casa? Você pode fazer com a imagem que quiser. E em breve eu vou trazer outras sugestões bem lindas usando estes decalques. E aqui, gente, é o que ficou no vidro transparente. Olha também como ficou lindo, né? Com o efeito da transparência do decalque do vidro. Neste daqui, vocês viram que eu não passei o verniz, porque o uso do verniz aqui é opcional, tá? Se você quiser passar uma camadinha de verniz aqui em cima do decalque para dar mais uma reforçada, né, no acabamento e poder lavar à vontade, você pode passar.
mas só ele colado, ele já fica bem resistente, inclusive você pode lavar, né? Se não for um objeto assim que você tenha que lavar várias vezes, tranquilamente, tá bom? Mas se quiser dar um acabamentozinho aqui em cima com verniz incolor, também pode dar. Gostaram, gente, da sugestão de hoje? Eu fiz esta aula com o maior carinho para vocês e eu tenho certeza que vocês vão fazer belíssimos decalques aí na sua casa, tá bom? E se gostou, dá aquele joinha para mim, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Gente, eu ainda vou trazer muita novidade. Fiquem atentos que toda sexta-feira aqui no canal Recriar com Arte tem estreia de técnica nova, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo.